Eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Essa é a nossa quarta aula de uma série de aulas sobre fisiologia, onde nós vamos aprender sobre o sistema urinário, também conhecido como sistema excretor. Esse sistema é responsável por manter o equilíbrio químico do nosso organismo, ou seja, ele é responsável pela manutenção do equilíbrio osmótico, da concentração de água, de sais minerais e de outras substâncias pelo corpo. Ele também é responsável por eliminar as substâncias que possam estar em excesso, eliminar as toxinas, controlar o volume sanguíneo e a pressão arterial. Mas eu aposto que quando você pensa em sistema excretório, você pensa em excreta, não é mesmo? E essa também é uma das funções do sistema urinário, a liberação das excretas nitrogenadas. Bom, se você já assistiu às nossas aulas de zoologia, você já deve saber que os animais podem liberar diferentes tipos de excretas nitrogenadas. Pode ser amônia, pode ser ácido úrico ou pode ser a ureia. Bom, o tipo de excreta nitrogenada a ser eliminado depende muito do ambiente em que esse animal vive e da disponibilidade de água que ele tem. Bom, nós, humanos, somos animais ureotélicos, ou seja, a nossa principal forma de excreta nitrogenada é a ureia, um composto solúvel em água e bem menos tóxico do que a amônia. Mas isso não quer dizer que não haja produção de amônia no nosso corpo. A simples degradação de proteínas, de aminoácidos, libera amônia. A amônia é um produto direto do nosso metabolismo, mas muito tóxica. Então, essa amônia entra no fígado, onde ela reage com o dióxido de carbono, formando ureia e água. Então, eu tenho aqui no fígado a formação da ureia, a principal excreta nitrogenada dos humanos. Agora, atenção, não vamos confundir fezes com excretas, ok? Esse é um erro muito comum, muitos estudantes cometem esse erro. Fezes não são excretas, são resíduos, são restos de alimentos que não foram totalmente digeridos e que nunca entraram nas células, sendo que as excretas são produtos da atividade celular. O sistema urinário humano é formado por um par de rins, onde o sangue vai ser filtrado e a urina produzida. Essa urina segue por um par de tubos, os ureteres, em direção à bexiga, uma bolsa muscular, onde a urina fica temporariamente armazenada até que seja expelida pela uretra. Os rins são órgãos que possuem um formato parecido com um grão de feijão. Eles medem cerca de 10 centímetros e ficam na região dorsal, ou seja, na parte de trás do nosso abdômen. Cada rim contém uma região cortical, uma região mais externa, e uma região medular, uma região mais central. Sendo que eles são formados por milhares de néfrons, a unidade funcional do rim, a unidade filtradora dos rins. Assim, o sangue vem do corpo e entra no rim pela artéria renal. É filtrado pelos néfrons e sai limpinho pela veia renal, já que a urina vai seguir em direção aos ureteres, em direção à bexiga. Mas para entender o processo de filtração do sangue e formação da urina, é essencial que você conheça o néfron, que nada mais é do que um longo túbulo e uma espécie de bola, um emaranhado de capilares sanguíneos, o glomérulo. Sendo que esse longo túbulo, também chamado de tubo renal ou tubo néfrico, tem uma extremidade cega, uma extremidade fechada. Então imagina que está aqui o glomérulo, vem o túbulo e ele envolve esse glomérulo, formando o que nós vamos chamar de cápsula renal, que antigamente era chamado de cápsula de Bowman. Sendo que a cápsula mais o glomérulo juntos vão formar o corpúsculo renal. Na filtração, o sangue chega aos rins pelas artérias renais, que se ramificam em arteríolas. Sendo que a arteríola que entra no corpúsculo renal é a arteríola aferente e a arteríola que sai é a arteríola eferente. Então, nós temos que o sangue chega pela aferente, passa por dentro do glomérulo, esse enrolado, esse emaranhado, e sai pela eferente.
Sendo que, conforme o sangue está circulando ali pelo glomérulo renal, ele circula com uma pressão muito grande, fazendo com que parte desse fluido, parte do sangue, extravase, atravesse a parede dessas arteríolas e caia na cavidade, caia na cápsula renal, formando o que nós chamamos aí de filtrado glomerular. Agora, atenção! Esse filtrado tem uma composição muito parecida até com a composição do próprio plasma sanguíneo e ainda não é a urina propriamente dita. Essa é só a primeira fase do processo de formação de urina, é a etapa de filtração. Todos os dias, cerca de 1.600 litros de sangue são filtrados em um adulto normal, formando cerca de 180 litros de filtrado glomerular. Mas você não tem 1.600 litros de sangue no seu corpo, não é mesmo? A média para um adulto é de 5 litros. O que quer dizer que esses mesmos 5 litros vão passar várias vezes por dia no rim para que ocorra uma boa filtração. E, da mesma forma, você também não urina 180 litros de urina por dia, não é? O normal é mais ou menos 1,5 litro de urina ao dia. Bom, mas então, para onde vai toda essa diferença? Para onde vai o restante do filtrado glomerular? Ele vai ser reabsorvido na segunda etapa da formação da urina, a etapa de reabsorção. Nessa etapa, algumas substâncias do filtrado glomerular vão ser reabsorvidas para o sangue. Na primeira porção dos túbulos renais, o túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção da maior parte das substâncias úteis, como íons, água, aminoácidos e glicose. Já na porção seguinte, a alça néfrica ou alça renal, ocorre principalmente a reabsorção de água e sais, como cloreto de sódio, aumentando a concentração da solução dentro dos túbulos. Em seguida, vem o túbulo contorcido distal, onde continua a reabsorção de íons, como cálcio, cloro, sódio. E, caso ainda haja alguma água para ser reabsorvida, ela pode ser reabsorvida no ducto coletor, finalizando a etapa de reabsorção. A terceira etapa de formação da urina é a etapa de secreção, onde substâncias que estejam em excesso no sangue ou toxinas podem ser lançadas no filtrado, como a ureia e alguns íons. A urina formada segue pelo ducto coletor, em direção ao ureter, de onde são lançadas até a bexiga, uma bolsa muscular capaz de acumular cerca de 250 ml de urina, que é eliminada através da uretra. Bom, agora você já sabe que basicamente a função desse sistema é controlar a concentração de substâncias no seu corpo, não é mesmo? Sendo assim, se você estiver com uma escassez de água, seja porque você bebeu pouca água ou porque você eliminou muito através do suor, por exemplo, o seu organismo, ou melhor, os seus rins, vão aumentar a reabsorção de água. Você tem pouca água no corpo, então vamos reabsorver mais. Em consequência, a urina vai sair mais concentrada, mais amarelada. Numa situação oposta, em que você tenha excesso de água no corpo, o rim vai diminuir a reabsorção e a urina vai sair mais diluída, mais clara, menos concentrada. Alguns hormônios podem auxiliar nesse tipo de controle, como o ADH, o hormônio antidiurético, produzido no hipotálamo. Ele é capaz de estimular a reabsorção de água. No entanto, quando o indivíduo faz uso de bebidas alcoólicas, ocorre a inibição da produção do ADH, o antidiurético, e com isso a reabsorção diminui. A urina fica clarinha, diluída, causando a desidratação. Um outro hormônio relacionado à função renal é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido por glândulas que ficam logo acima dos rins, as suprarrenais ou adrenais. Sendo que, quando a concentração de sódio no sangue está baixa, ocorre o estímulo para a liberação da aldosterona,
capaz de estimular a reabsorção de sódio, que acaba causando também a retenção de água e o aumento na pressão arterial. Viu só quantas coisas estão relacionadas ao sistema urinário? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e se essa aula te ajudou de alguma forma a entender um pouquinho melhor esse sistema, não esqueça de deixar sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações que é para não perder a próxima aula, beleza? Bom, eu vou indo que essa aula já me deixou com muita sede.